A Livo, ela tem como propósito dar ao cliente aquilo que ele precisa, não necessariamente o ticket médio mais alto. A necessidade dele que importa. O mundo das lentes oftálmicas e dos óculos, ele é um mundo que ele pode ser muito diferente de ser consumido, e que eu acredito que este é o momento que a Livo se encontra, de levar esse conhecimento, a educação ao consumidor final. Porque quando você faz dentro da nossa tecnologia, o cliente começa a entender e se empoderar da sua decisão, ele compra falando, agora entendi. Só que o propósito dele sempre foi, eu quero entrar no varejo. Quero ter lojas físicas, quero vender armações de óculos completo, com lente oftálmica, e procurou uma empresa no Brasil para poder fazer uma aquisição. Achou a Livo, se apaixonou pela Livo, porque a Livo tem uma história desde 2012, uma marca muito focada na época em solar e lifestyle. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest. E esse podcast aqui é patrocinado pela Soluto. Olá, eu sou o Eric Vils, CEO e fundador da Soluto. Nós fazemos um ERP especializado no mercado de franquias há mais de 20 anos. Hoje são centenas de redes de franquia que nós resolvemos e ajudamos a resolver os problemas de ponta a ponta. Um bom episódio para vocês. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Naka Sakal e hoje a gente está aqui num novo episódio da Franquia Invest com a marca Livo. Trazer primeiro aqui o patrocínio da Soluto, que é o nosso parceiro aqui nesses episódios aqui. Trazer aqui a nossa sócia também, Fabiana. Fala aí, Fabi. Fabi, tudo bem? Mais um podcast aqui com uma marca incrível. A gente aqui queria conhecer muito a Livo, conhecer um pouquinho ali da história, um pouquinho da trajetória. Fer, se apresente, por favor, e conte essa história incrível. Bom, primeiro de tudo, quero agradecer vocês, Naka, Fabi, pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco desse mercado tão forte que é o mercado de saúde visual e de óticas. Enfim, estar na Franquia Invest é uma forma da gente levar um pouco esse momento tão especial que esse mercado está vivendo, que eu falo que é disruptivo, até que a gente vai contar um pouco durante o episódio, mas é um momento disruptivo para a gente, que é a entrada de optometria, que é a entrada muito forte de tecnologia, que é a entrada de uma prestação de serviço muito focada no cliente, para que o cliente fique empoderado das suas escolhas. Então, acho que a gente tem bastante coisa para falar, estou muito feliz de estar aqui, obrigada. Legal. Vamos começar então falando um pouco da marca, da história. Conta para a galera aí o que está por trás dessa grande marca. A Livo ela foi fundada em 2012, mas antes da fundação da Livo, eu quero contar um pouco hoje quem é o proprietário da Livo. Tá. O nome dele é Jaime Oriol. Ele é um espanhol que trabalhou sempre em Venture Capital na Espanha, na Europa, muito focado sempre em saúde. Foi quando ele resolveu fazer uma faculdade, fazer um MBA em Wharton, nos Estados Unidos, muito também focado em saúde visual. Quando ele terminou o mestrado dele, ele queria muito trabalhar com lentes de contato, venda de lentes de contato online, para dar acesso às pessoas. Ele sempre teve um propósito muito forte de dar acesso. Vocês vão me ouvir falar bastante sobre isso ao longo do nosso papo. É o propósito. Que é propósito, dar acesso às pessoas. E ele resolveu morar na Colômbia. Imagine só, um espanhol que fez faculdade nos Estados Unidos, resolveu de uma hora para outra morar na Colômbia. Mudou para Bogotá e montou uma empresa de distribuição de lentes de contato online. Enfrentou inúmeras barreiras, porque naquela época nem era muito permitido lá, tinha que ser vendido via consultório médico, mas ele conseguiu via governo quebrar essas barreiras para poder ofertar esse serviço de uma forma mais rápida, fácil e mais barata. Fez todo esse trabalho, acabou entrando em outros países da América Latina, então acabou entrando no México, Argentina, Chile, e foi quando ele resolveu que ele queria entrar no Brasil. Olhou o mercado brasileiro e comprou uma empresa no Brasil chamada New Lentes. Então, naquela época, ele tinha Lentes Plus, comprou a New Lentes no Brasil, que foi fundada por 2 irmãos e um primo, que é o Renato, o Dani e o Lucas. Comprou a New Lentes, que era um grande player já de distribuição. Era um e-commerce bem conhecido, né? Muito forte. Eles são muito fortes. Aliás, eu sempre fui consumidora da New Lentes /Livo e não sabia quando eu entrei na companhia. Então, eles já eram muito fortes. Ele comprou essa empresa e pôs o pé no Brasil. Só que o propósito dele sempre foi, eu quero entrar no varejo. Quero ter lojas físicas, quero vender armações de óculos completo, com lente oftálmica, e procurou uma empresa no Brasil para poder fazer uma aquisição. Achou a Livo, se apaixonou pela Livo, porque a Livo tem uma história desde 2012, uma marca muito focada na época em solar e lifestyle.
e que é muito bonita, com óculos de muita qualidade, armações de muita qualidade. Então ele comprou a Livo e a partir daí começa a mudar e transformar a história da Livo. Porque a Livo era muito focada só em solar e ele queria entrar forte nessa parte de lentes oftálmicas. Quando ele comprou, marca 100% brasileira? 100% brasileira. Legal. Todo esse lifestyle e tal. Lifestyle, a Livo sempre teve um designer que mora na Europa, mora em Milão, que é o centro da moda e da tendência. Sim. E a gente tem uma facilidade que a Europa está sempre 6 meses na nossa frente, então a gente consegue ver a tendência e trazer para o Brasil de forma rápida. E a gente tem um cara que trabalha com a gente lá que é espetacular e que a gente leva muito as nossas necessidades para ele e todos os nossos óculos são autorais. Então ele é desenhado pra gente. Nossa. Então não existe um óculos igual a esse que eu tô usando, gente, é o Amélia, pra quem quiser. Super bonito. É lindo, estiloso. Degradê é diferente. Muito bonito. A gente que desenha os óculos e a gente manda produzir. E toda a nossa cadeia é verticalizada. Faz com que nós tenhamos um preço muito atrativo. Porque você tem um preço que a gente poderia simplesmente pôr no bolso, mas essa nunca foi a ideia. A ideia sempre foi levar um produto com um preço adequado para o consumidor, para que ele pudesse comprar 2, 3, 4 óculos. E a história da Livo começa a se transformar, porque a gente quer entrar no mercado de lentes oftálmicas, que é completamente complementar aos mercados que a gente já atuava, que é lente de contato e solar. Então a gente embute muita tecnologia, a gente traz muita tecnologia junto. Porque na nossa visão, lá atrás, quando iniciou a Livo, que foi em 2013 que o Jaime realmente comprou a Livo, é nova, é recente. É recente. Ele falou, não dá. A experiência do consumidor em comprar uma lente oftálmica é muito difícil. Porque você vai numa ótica, você escolhe a armação. E depois que você escolhe a armação, você não sabe escolher a lente oftálmica. É muito difícil. Você fala, eu tenho uma miopia. E aí o atendente te mostra um livro com milhares de lentes, com nomes completamente diferentes, e você não consegue entender essas diferenças de lente. É muito complexo a compra, né? Teve essa experiência. Por isso que chegar e não saber. E acabar, eu costumo comparar com, principalmente eu, quando vou consertar meu carro, que a pessoa fala, esse parafuso tem que ser esse, custa R$500. Eu falo, gente, R$500 no parafuso? E a pessoa fala, esse tem que ser. E aí você acaba consumindo. Você confia, paga e vai embora. E é isso. No nosso caso, a gente desenvolveu um sistema super friendly, muito amigável para o consumidor final, onde o consumidor consegue entender as diferenças das lentes oftálmicas. Então eu mostro diferença de espessura, diferença de tratamento anti-risco, uma diferença de um filtro azul, por que você precisa de um filtro azul? Antirreflexo. Estava falando com a Fabi antes, a Fabi tem um grau de miopia um pouquinho maior. Cega. Né? É difícil. Um pouquinho maior, um pouquinho mais alto. É difícil, porque se você não compra a armação certa, com a espessura da lente certa, esteticamente o seu óculos não fica legal, ele fica vazado a lente, aí você não se sente confiante de sair com ele ao longo do dia, sua confiança vai lá embaixo. Então, o mundo das lentes oftálmicas e dos óculos, ele é um mundo que ele pode ser muito diferente de ser consumido, e que eu acredito que este é o momento que a Livo se encontra, de levar esse conhecimento, essa educação ao consumidor final. Porque quando você faz, dentro da nossa tecnologia, que chama Livo Lab, o cliente começa a entender e se empoderar da sua decisão, ele compra falando, agora entendi. E eu vou comprar este porque eu uso mais. Então, eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa que é um médico, ele precisa de um óculos extremamente focado, porque a precisão dele tem que estar no centro da pupila. Então, a gente vai colocar o grau dele no lugar correto da precisão. Eu sou um motorista de caminhão. Eu preciso de uma visão ampla, porque eu vou o tempo inteiro estar olhando os meus retrovisores. Sim. Então, o meu campo tem que ser amplo. Eu sou um motoqueiro. Eu preciso de um óculos, uma lente que tem um sistema hidrofóbico melhor, porque a água bate e ela vai se espalhar, não vai ficar retida. Em que momento que a gente tem essa informação? Pois é. Não tem essa informação. Eu acho que a lente é essa a mais cara. Eu escolhi uma armação pelo meu gosto. E eu vou lá, pago, compro e ok. E aí eu acho que a grande diferencial mesmo é essa educação, essa jornada o porquê do porquê. Essa jornada da experiência do cliente, ela é para nós, é o grande driver da empresa, é onde a gente foca todos os nossos esforços. Eu quero que o meu cliente tome a decisão sabendo o que ele está consumindo. Porque quando ele sabe, ele confia, ele fica leal, ele fala da gente e ele volta. Porque é a segurança que a gente passa. Então, minha equipe de capacitação é muito forte.
Então, quando a gente fala de franqueados, eu tenho um trabalho, eu a vida inteira trabalhei com franquia há muitos anos e educação sempre foi muito forte para mim, porque eu sei que é aí que a gente vai mudar a forma do consumo e a educação do consumidor. O franqueado não precisa se preocupar que ele vai ter um apoio 100% na área de educação para que o cliente dele possa ser bem atendido lá e entender o que ele está consumindo, que é o mais importante. Porque a impressão que a gente tem na maioria das óticas é um empurrômetro da armação mais cara, da lente mais cara, né? Para elevar o ticket médio. Você sabe que às vezes a gente faz o movimento ao contrário. Então, por exemplo, às vezes o cliente chega lá com uma visão que ele tem que ter uma lente multifocal. A lente multifocal, por definição, ela é uma lente que tem diferentes graus dentro da mesma lente. E ela é uma lente mais trabalhada, é o que a gente chama de surfaçada, ela tem um trabalho maior, você coloca graus diferentes naquela lente. Camadas, então, né? Ela é mais cara. Dito isso, o cliente chega com essa visão que ele tem que ter uma lente multifocal e às vezes a gente mesmo fala, você não precisa de uma lente multifocal, porque o seu trabalho, quando eu trabalho com 3 telas, que é muito mercado hoje, quantas pessoas trabalham com 3 telas hoje em dia? Antigamente a gente não tinha isso, mas hoje você tem lá 2 telas aqui, monitores e tal. A multifocal não ajuda tanto. Uma lente office, que é essa aqui que eu estou usando, ela dá um conforto maior. Ela faz uma transição melhor entre uma tela e outra. E essa é uma lente até mais barata do que a multifocal. Então, a Livo, ela tem como propósito dar ao cliente aquilo que ele precisa. Não necessariamente o ticket médio mais alto. É a necessidade dele que importa. Então, às vezes ele chega lá e ele fala, eu quero comprar um óculos de visão simples, que é 100% miopia. E eu sinto que para ele é pior, eu vou, obviamente, mostrar para ele essa lente, por exemplo, que vai dar um conforto maior para ele trabalhar. Eu sou a maior vendedora dessa lente que existe na empresa. Desde que eu entrei... Já quero... Desde começar a usar. Eu sou insuportável, porque é uma lente que me trouxe um conforto do dia a dia. Então, quando você não enxerga de perto, você... Aqui na minha frente eu não enxergo de pertinho. Só que quando eu olho para frente eu tenho que tirar o óculos para poder enxergar a família. Muito comum. É muito comum, então você fica nesse tira e põe do óculos eterno. Essa lente aqui, ela tem toda a graduação de perto e para cima, que eu não tenho nenhuma correção para fazer a distância, ela tem um grau muito pequenininho que me deixa enxergar a Fabi. Então eu saí de uma lente que eu passava o dia inteiro tirando e colocando óculos para uma lente que eu coloco no rosto e eu consigo estar aqui com vocês utilizando essa lente num ambiente de trabalho. Que legal. Então são os confortos que a tecnologia te traz e que a gente precisa contar para o consumidor de uma maneira correta. Então esse é o nosso propósito da Livo, é poder dar uma jornada que o cliente entenda aquilo que ele está consumindo, que seja o melhor para ele. Fer, você entrou rapidamente falando sobre o franqueado e tem todo esse treinamento. Conta um pouquinho como é que é o rito do franqueado. Como é que vocês têm plataforma? Como é que é o treinamento? Conta um pouquinho como é que é o dia a dia. Porque toda essa informação precisa ser replicada. Como é? Franqueado, a gente é 100% focado em franquia. Eu vim para organizar a vida do franqueado na franquia. O berço vem daí, né? A minha escola inteira vem daí. Então, eu fui franqueada de mais de uma marca. Eu conheço muito a dor do empreendedor. Você sabe o que fazer e o que não fazer. Eu sei exatamente o que a gente precisa na outra ponta. Isso é importantíssimo, né? E isso é fundamental para que você possa montar um produto que atenda essas necessidades, né? Então, o franqueado, a gente tem esse mesmo sistema que é o nosso PDV, ele também é um sistema de back-office. A gente tem acesso a... Eu nunca vi uma empresa tão estruturada do ponto de vista de dados como nós somos. Eu sei a cor da camiseta que o cliente entrou na minha loja. Eu sei tudo. Eu sei o ticket médio, eu sei o PA, eu sei o mix que eu vendi. Eu consigo rapidamente, dentro do meu sistema, eu hoje consumo os dados já prontos dentro do meu sistema, que me dá o plano de ação que eu tenho para fazer naquele dia, naquela hora. Então, os meus relatórios, eles já estão prontos, não é aquele monte de dados que eu preciso montar e baixar tudo em Excel e transformar e trazer uma visão. Eles já estão transformados, eles já têm a visão que eu preciso. Então, de manhã eu falo que o meu café da manhã é abrir o que eu chamo de snapshot semanal. Eu abro e ali eu já sei quantas pessoas entraram, quantas pessoas eu converti, qual foi o meu ticket médio, como que está a minha conversão de cada um dos meus colaboradores, quanto cada um dos meus colaboradores estão ganhando de comissão, porque eu já imputei as métricas de quanto eu pago de comissão. Se ele vender um pouquinho mais, quanto ele vai ganhar. E toda essa simulação, o meu time de loja também tem acesso.
consequentemente, eles conseguem ter decisões mais maduras, eles conseguem traçar um plano de ação para aquele dia, para mudar o jogo e mudar o número. Fora isso, eu tenho toda a parte financeira, contábil, emissão de nota fiscal, DRE, tudo dentro do sistema. Tudo isso franqueado, obviamente, tem na mão para fazer a gestão do negócio. Cara, isso 100%. É muito impactante, né? Porque ele saber que uma equipe ali está muito próxima de dar uma virada, tanto na comissão dele, porque a equipe de vendas é movido, cara. Não vamos ser hipócrita, né? Se eu chegar para a Fabi e falar, cara, se você vender mais 5 óculos no mês aqui, cara, você vai sair de um patamar X para 2X. O quão isso é impactante, né? No seu negócio. Isso, a gente consegue falar para ele como você vai fazer esse número. Aí, ó. Não é só você precisa vender X a mais para ganhar isso. O que você tem que vender que faz sentido para você chegar no seu número. Exato. Então, o nosso plano de ação, ele fica muito mais palpável, ele fica muito mais fácil de ser executado. E isso está na palma da mão do vendedor, que tem uma visão, obviamente, mais restrita, o gerente tem uma visão um pouco mais ampla e o franqueado tem uma visão completa do negócio dele, de A a Z. Então, o sistema em si é um sistema que eu nunca vi no mercado de franquia. Olha que eu sou do mercado. É um sistema que você não tem 4 sistemas com APIs integradas e que você tem que levar para o Proteus e depois você leva para o agendamento. É tudo tem dentro que do nosso sistema. Tudo, né? E o nosso sistema é nosso. Uhum. É desenvolvido por nós. A gente tem 12 engenheiros de dados trabalhando no nosso sistema. A cada 15 dias eu tenho uma sprint nova de melhorias do nosso sistema. Então, tudo que eu não tenho no sistema hoje, eu anoto e vou jogando para a tecnologia. E tecnologia vai trabalhando para que a gente possa cada vez mais não fazer o nosso franqueado, o nosso time, investir o tempo dele em coisas que não precisam ser investidas. E agora, com a inteligência artificial que já está embutida também dentro do nosso sistema, cada vez mais. Então, o nosso objetivo é que no ano que vem, o meu sistema ele consiga eu falar que eu estou tantos % atrás da minha meta, me ajuda a fazer um plano de ação e o próprio sistema me devolver o plano feito. Por quê? Porque eu quero que o meu time se preocupe na execução, em se capacitar, em dar segurança para o cliente, em executar um plano. Eu não quero que eles percam tempo fazendo o plano, porque eu acho que não precisa mais. A gente tem muita tecnologia para ajudar a gente a deixar esse plano pronto. E isso já é uma realidade no nosso sistema. Então, é realmente muito diferente. Legal. É um diferencial. São quantos modelos de franquias que vocês comercializam? Hoje a gente tem um só. Na verdade, loja em shopping, loja loja em rua ou shopping, tanto faz. Pode ser as duas coisas. Que metragem, mais ou menos? Uns 45, 50 metros quadrados. Pode ser, depende, porque hoje uma disrupção enorme, que eu até falei no início do nosso papo, é a entrada da optometria em loja. Explica isso pra galera, porque esse é um ponto super... Para quem vai investir, é uma nova etapa do mercado de ótica, né? Exato. Vamos lá, explica, Fê. O nome optometria já dá um susto, que né? O que é isso, né? A gente já fala que optometria é quase um xingamento. Você fala, nossa senhora! Mas não. Hoje, existem 2 profissionais que fazem o nosso exame de refração, que nada mais é do que você saber quantos graus você precisa para que tipo de correção visual. A gente tem o oftalmologista e a gente tem o optometrista. Costumo dizer que o oftalmologista ele cuida do nosso olho de dentro para a parte de dentro, de fora para dentro. Sim. E o optometrista cuida daqui para fora. Então, tudo que for doença, tudo que for cirurgia, isso é oftalmologista. E o optometrista não pode nem tocar. E tudo que for para fora, o optometrista pode, que é fazer esse tipo de exame. Hoje, mais de 160 países fazem esses exames através do optometrista em loco, ou seja, nas lojas. Isso foi liberado há pouquíssimo tempo no Brasil. Basicamente, ainda estamos em trabalho de expansão, mas hoje o Estado de São Paulo pode, desde março, abril desse ano. O que significa? Hoje eu tenho uma sala dentro da minha loja com uma optometrista para atender qualquer cliente. 100% gratuito, então eu estou convidando 100% de vocês. Hoje eu tenho 4 lojas. Oscar Freire, Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, Center Norte e Iguatemi. Eu tenho uma optometrista 100% do tempo dentro da minha loja, enquanto ela está aberta. O cliente marca online, vai até lá, faz o exame, aquele exame que vocês conhecem de oftalmo. Então, ele olha, ele te coloca no aparelho, ele te pergunta, essa está melhor, essa está pior, essa está melhor, essa está pior, que é para achar a sua refração correta, ou seja, definir qual é o grau que você precisa, se é miopia, se é astigmatismo, enfim, se é hipermetropia. Você sai dali com uma receita na mão, essa receita você leva com você
E aí a decisão é sua. Se você quiser ir embora da minha loja sem comprar nada, nós estamos super ok com isso, porque o nosso maior propósito de empresa é dar acesso à saúde ocular para as pessoas. Se a pessoa quiser olhar e resolver e comprar um óculos dentro da nossa loja, nós estamos à disposição para poder te atender e te oferecer o que é de melhor para você dentro dessa experiência que eu falei do nosso Livolab. Então, é um momento único no Brasil, de disrupção desse mercado, de acesso. Não sei se vocês sabem, mas 35% da população brasileira nunca fez um exame de vista. Assustador. Nunca? Nunca. Pensa o quão assustador é esse número. 35%. Por quê? Primeiro, a pessoa que tem um plano de saúde, que já acho que são 20 e poucos % da população brasileira que tem plano de saúde. Então, essa pessoa precisa marcar. Aí ela está na maior correria. Não está trabalhando, aí tem que marcar, daí marca, daí vai no meio do dia, aí fica esperando, daí vai ser atendido, daí sai. Então já é um tempo difícil de você encontrar na sua agenda. Aí depois você tem que ir na loja. Aí você demora uns 15 para marcar, demora mais 10 para ir, volta, vai para a loja, chega na loja. Muita etapa. Muita etapa. Esse é o ponto da Livo. A gente chama de one stop shop. Você vem para Livo, na Oscar Freire, nas lojas que eu já tenho optometrista, você faz seu exame, você sai com o seu óculos em 24 horas pronto, se for uma saúde visual de visão simples, que a gente chama, que é a lente que tenha um único grau, que é miopia, astigmatismo, que não seja uma multifocal, em 24 horas eu te entrego. Se for uma multifocal, eu te entrego em 3, 4 dias no máximo. Então, é uma aceleração de entrega, de melhoria do resultado para o cliente e de uma experiência melhor. E a optometria veio para ficar, graças a Deus, porque o objetivo é a gente dar acesso às pessoas mesmo. Então, 35% nunca fez. Pensando que 80% da educação é feita através dos olhos. Pensa o trabalho que não é isso numa população infantil que vem crescendo achando que não tem capacidade ou que não consegue prestar atenção na aula, com todas essas outras doenças que a gente vem falando muito. Às vezes não tem nada a ver. Às vezes é só porque ela não enxerga. Às vezes é porque ela olha para o quadro e não consegue ver o que o professor está escrevendo. Então, nosso propósito é muito forte na empresa e isso me encanta, porque o Jaime é essa pessoa. Então, é muito legal. Você pode ser essa pessoa também. Levar propósito. E potencializa demais o modelo de negócio, né? Porque com essa nova possibilidade e também vocês tendo esse ecossistema todo, né? Que consegue entregar em curto prazo, obviamente, você ganha escala, né? No modelo de negócio. Ganha escala, o laboratório é nosso. Hoje eu consigo entregar muito rápido, com uma qualidade muito alta. O cliente fica super satisfeito. Foi o que eu estava falando anteriormente. Quando você explica para o cliente, ele entende o que ele está comprando, é outro mundo para ele, é outro mundo. Então, a gente tem capacidade de fidelizar esse cliente muito forte com a nossa prestação de serviço. Fernanda, quando você fala em laboratório próprio, para o franqueado, o que vocês fornecem do ponto de vista da sua cadeia de distribuição? O que é de vocês? O que é terceirizado? Como é que funciona isso para o investidor entender a modelagem? O que é super importante para o investidor? Ele não trabalha com estoque. Isso já é... a gente sabe já começamos bem. Nesse mercado tem moda e todas as lentes, né? O consumidor, o franqueado, quando ele compra uma loja da Livo, ele tem um estoque inicial. O que ele vai ter? Ele vai ter uma armação de grau e 2 armações de solar, só. A partir daí, o cliente faz toda a nossa jornada dentro da nossa loja, passa pelo Livolab, escolhe a lente, escolhe a armação e etc. Tira as medidas de forma digital. A gente tem um processo de tirar medida de forma digital para deixar as medidas perfeitas na hora de fazer uma lente, especialmente a multifocal. Então, eu convido vocês todos a irem para conhecer. E quando eu faço a venda, é como se fosse um restaurante. Eu fiz a venda ali, sai uma comanda lá no meu laboratório, que fica na Oscar Freire. A gente tem um prédio no final da Oscar Freire, pertinho do metrô da Sumaré. Sai uma comanda no meu laboratório falando qual é o pedido que foi vendido. Então, se é a armação Amélia com a lente tal, no modelo tal. Ele vai até o estoque, ele pega a armação Amélia, ou seja, ninguém coloca no envelope e manda para o laboratório. A gente pega uma... É comum, né, nas óticas? Aquele envelope, né? Super comum. É a ordem de serviço. Ordem de serviço. Uma ótica normal... Bem analógico.
Numa ótica normal, você escolhe a armação, ele fecha a armação, coloca no envelope. Chama o motoboy, provavelmente só no dia seguinte. O motoboy leva para um laboratório terceiro. Eles fazem depois a eles lente, entregam. aí... A gente não. A comanda sai do outro lado, na mesma hora pegam a armação no nosso estoque, pegam as lentes, cortam na nossa máquina. A máquina que a gente utiliza de corte é a máquina mais importante do mercado óptico mundial. É super rápida e super precisa. Ela demora 45 segundos para cortar cada lente de visão simples, que é o que a gente chama. Ou seja, em 3 minutos, eu tenho meu óculos cortado e montado. Passa pelo meu setor de qualidade. Esse setor de qualidade libera, vai para o meu malote. Se a pessoa compra de manhã à tarde, já está na loja para entregar para ele. Então, é muito rápido, muito preciso. Quando eu falo de uma lente de surfaçagem, ela passa por um processo de graduação. Esse demora um pouco mais. Então, esse processo demora de 2 a 3, 4 dias no máximo para fazer a entrega. O que já é rápido. O que já é rápido. No momento que sai essa comanda, já automaticamente o meu sistema já faz um pedido daquela reposição se necessário for. Então, por exemplo, se for um óculos solar que o cliente leva na hora, porque o solar ele pega e leva, automaticamente já gera uma reposição daquele único item e à tarde eu já reponho esse óculos solar dentro da loja. Então, o franqueado acumula esses pedidos ao longo do mês e no final do mês a gente faz um encontro de contas e faz uma cobrança dele, daquele sell-in. Ainda tem aí uma facilidade de pagamento desse sell-in, divide em 3 vezes e tal. Então, para o franqueado, é uma gestão muito simplificada, muito na palma da mão. O sistema ajuda demais, é automático, ele não tem que deixar um fluxo de caixa parado no estoque, e esse estoque ele é gerenciado automaticamente pelo sistema. É muito bom, muito bom. Impressionante, né? Agilidade total, eficiência. Eu tô curiosa de números. Vamos falar de números, porque o estoque tá crescendo aqui, a ansiedade. Não, os números são muito bons também. A gente fala hoje que o nosso investimento inicial, ele começa por volta de 290 mil. Então, depende muito da situação. A gente sabe, né? Franquia, qualquer negócio que você... Vai depender muito do ponto, vai depender muito da condição daquele... 90 mil nesse mercado é bem acessível. Super acessível. A partir de 290 mil, você monta uma loja maravilhosa. A gente está com um layout novinho, lindo. Faixa de 50 metros, né? Às vezes até um pouquinho menos. Dependendo do layout da loja, até um pouquinho menos você faz. A gente faz de tudo para ser o menor metro quadrado possível, principalmente quando a gente vai para shopping. A gente se vira nos 30 para poder fazer o menor metro quadrado, porque a gente sabe que o CTO tem que ficar muito dentro do nosso business plan. Então, aproximadamente 290, um pouquinho acima de 290, dependendo do projeto. Um faturamento médio, a gente coloca no plano de negócios de 150 mil. Obviamente, isso eu tenho lojas muito acima e tenho lojas ainda em ramp-up, chegando daí para cima. Tá. Então, eu tenho hoje lojas faturando 350 mil consistentes. E aí a margem vai lá para... melhora muito. A margem fica em torno de 20%, de 18% a 20%. 18 a 20%. Um payback que acontece em 18 meses, mais ou menos. Então, o negócio em si é muito bom. Muito bom. Você não tem gestão de estoque, então você não tem um dinheiro parado, você tem uma agilidade na entrega, você repõe item a item, você não faz uma reposição em massa. Um montante grande. Um montante grande. Você vende lente de contato. Isso é uma outra coisa bacana que a gente tem, que é raro ter em ótica, que é uma quantidade de lente de contato importante para venda. E a gente vende, e o cliente, às vezes, principalmente nessa época do ano, eu estou super estocada nas lojas com as minhas lentes de contato, porque o cliente esquece de pedir, ele está indo viajar, e as empresas de lente de contato não tem, né? Abastecimento. Não, elas entram em recesso. Então, é uma situação que, se a gente não super estocar, o cliente vai ficar desatendido. Então, hoje, você vai numa loja Livo, provavelmente você vai encontrar o seu grau lá de lente de contato. Então, fica tranquilo que você vai viajar abastecido. Nesses 290, a taxa de franquia já está inclusa? Está inclusa. 40 mil reais de taxa de franquia. Royalties na faixa de 5, 7? 3% de royalties e 3% de fundo de propaganda. Só tá melhorando. Eu tive essa ideia também. Olha, vamos conversar depois aqui. Tem potencial franqueado aqui. Os leads quentes, hein? E você sabe Funil, tá? Tudo isso que a gente está falando, eu ainda não coloquei dentro do nosso resultado o que a optometria vai trazer. Porque eu não tenho esse histórico ainda.
O que eu posso Verdade. dizer da optometria desde... por enquanto, né? Há quanto tempo você implementou? Super pouco, 3 meses. 3 meses, é muito A pouco. primeira loja foi há 3 meses, que foi a Oscar Freire. Eu tripliquei o faturamento Uau. da Oscar Freire nos dias que eu tinha optometrista. Porque a princípio a gente não colocou todo dia, porque a gente foi entendendo o modelo. Agora que ela está 100% do tempo lá, meu Deus, a gente está vendo números que nem a gente acredita do quão isso é maior. Porque o nosso sistema do Livolab, ele dá muita informação para a gente. E no final das vendas, necessariamente, o meu vendedor, ele tem que colocar o porquê que ele não converteu. E 49% das não conversões eram porque o cliente não tinha receita. Tá. 49% das minhas não conversões era porque o cliente não sabia. Não sabia, ele tinha né? que primeiro ir ao médico. Uhum. Agora eu não tenho mais isso. Então a minha venda tá crescendo muito forte. O ciclo, né? É. O ciclo Então eu nem diminui. sei dizer o quanto a optometria vai potencializar os meus resultados. Eu tenho certeza que muito, mas a gente ainda não embutiu nos números, porque a gente ainda não tem tanta experiência né, dos resultados, mas com certeza vai ser surpreendente. O público consumidor da Livo, qual é a classe social, geralmente, que vocês posicionam? A gente tem de tudo. A gente tem de A a D. É? Eu hoje atendo muita gente. A gente hoje está em lugares diferentes. Então, eu tenho desde a Oscar Freire, eu tenho lá no Center Norte. A gente vai abrir provavelmente no metrô de Santa Cruz. Então, nós estamos aí entrando em vários lugares. Eu já tenho um franqueado, que eu assinei faz pouquíssimo tempo, um novo franqueado. Olha só. Desde a minha gestão, acabei de assinar uma franquia com ele. A gente está olhando, a gente está para fechar. Ponto. A gente está para fechar já no metrô Santa Cruz. Eu acho que vai ser um golaço lá. É bem democrático. Bem democrático. E isso para o investidor é super legal, né? Assim, do ponto de vista de como ele vai posicionar e para quem ele vai vender, né? O nosso ticket médio é um ticket médio muito, muito bom para esse mercado. Fato, para ter uma ideia, né? As nossas armações, elas são de R$ 299 a R$ 599 reais. Então, elas são armações de extrema qualidade. Então, esse aqui é o segundo melhor acetato do mundo. A gente só perde para um acetato específico da Itália. Então, é um acetato de altíssima marca própria? qualidade, marca própria, tudo marca própria, Uau. autoral. Então, eu tenho capacidade de entregar para o cliente um óculos completo por R$ 800 reais. Dependendo do grau do cliente e se ele quer uma lente padrão, que é uma lente mais simples, é gratuita a lente padrão. Até, se eu não me engano, 2,5 graus para cima ou para baixo de miopia e astigmatismo, eu dou de presente a lente. Ele só compra a armação. Então, eu consigo atender um público que, poxa, e ainda parcela em 10 vezes. Pensa você fazer 10 vezes de R$ 59 reais um óculos novo. Qualquer pessoa. Super acessível. E, mais do que isso, não é uma opção a pessoa querer ou não. Uma necessidade. É igual tomar remédio. É igual tomar remédio. Igual tomar remédio. Então, é uma preocupação. Quando eu falo de propósito, e eu já falei várias vezes, é isso. É a gente dar acesso às pessoas. A gente poderia, sim, ter um ticket médio mais alto, a gente poderia cobrar mais caro na armação, mas o nosso objetivo é que a pessoa tenha 2, 3 óculos, é que qualquer pessoa tenha acesso, possa ter, porque a gente quer que a pessoa enxergue. A gente quer que a pessoa possa se sentir melhor. Esse é o nosso grande E uma coisa propósito. que a gente estava conversando antes, que é desde a Bogotá, quando o Jaime ali queria implantar uma maior diversidade, atender pessoas, e isso continua acontecendo. Eu acho que o fato de você ter uma tecnologia e quem ouve o começo da história acha que é um produto caro. Acho que é porque tem tecnologia, tem experiência, tem ali a explicação de tudo isso. E as pessoas acham que é caro. Mas você falando agora, 10 vezes de R$ 59 reais é acessível. Super acessível. E dá continuidade na história, no propósito, no que foi criando, né? A nossa crença é crescer. É ter no Brasil... Próximo ano, 50 unidades, próximo 5, 500 unidades, e chegar em todos os lugares. A gente tem o privilégio de estar em São Paulo. Se você for para o interior do interior, para você ter acesso à saúde visual e poder fazer um exame de vista, você tem que viajar às vezes 500 quilômetros. Verdade. É que a gente esquece isso. Verdade. A gente esquece isso. Então, o nosso objetivo, claro, é crescer primeiro aqui por perto, vamos crescendo, mas meu objetivo é chegar em Parauapebas, é chegar em Ji-Paraná, é chegar em Ariquemes, é chegar em Irecê, na Bahia. Eu quero que as pessoas... Porque tem muita gente lá que não tem
que não têm acesso. E eu quero ter essas pessoas perto de mim. Então, esse é o objetivo da Livo. É, através de um preço adequado, de um investidor que tem que ser característica de fundador, né? A gente fala, você tem que vestir a camisa, você tem que ser dono, senso de pertencimento. É esse o perfil de franqueado que eu busco. É um cara que venha trabalhar comigo com esse mesmo propósito. É a gente realmente levar isso para todo mundo. O Brasil é muito grande, muito grande. As marcas que eu trabalhei anteriormente, eu viajei demais o Brasil inteiro. Sim. E a gente esquece, a gente vive numa bolha em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. Capitais, né? E quando você vai para esses lugares, você fala, meu Deus, tem uma população inteira aqui pedindo por produtos do tipo Livo. Oportunidade, né? Oportunidade. Total. Então tem para todo mundo. Indo por essa linha já, mergulhando nesse tema de para onde vocês querem ir, né? Como é que tá o plano estratégico de vocês, assim, do próximo passo? Para onde... O tamanho da rede, para onde... Como é que tá desenhado isso? Nesse momento, eu quero crescer Sudeste, chegar a Rio de Janeiro, Minas, Sul e Sudeste, basicamente, para poder fazer um crescimento mais próximo, para a gente apertar todos os nossos parafusos, para ter segurança suporte, que a gente vai levar tudo conforme a gente quer e crescer a empresa junto com esse crescimento. Por e ciclos, depois, né? Depois Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Centro-Oeste, Norte. Eu vou dizer para você, a gente já está em Brasília. Eu não negaria um franqueado bom em Goiânia, porque o potencial é gigante, é fácil chegar. Do lado. Mas eu diria que hoje eu não iria para o Norte, Nordeste, neste primeiro momento. O objetivo da gente é ter 50 lojas nos próximos 12 meses funcionando. Hoje, atualmente, está com quantas? 17. 17. Então, nos próximos... Não está longe. Não está longe. Chegar nos 30 e 50, aí vai rápido. E eu costumo dizer, né, que as primeiras 20, 30 unidades são as mais duras, porque é o começo da roda, né? Você começa a rodar, é mais difícil você rodar. Tá te conhecendo, os primeiros franqueados. Resultado. E depois, gente, family and friends amam o que aquele outro amigo tinha, também quer, e a coisa acontece. A segunda, terceira unidade do mesmo franqueado, exato. Ele vai acreditando, ele quer o próximo passo também, né? Franqueado, quando ele gosta do negócio, ele tem duas fases na minha visão. Ele tem a 3, 4 unidades que ele faz e que ele consegue comportar com a estrutura que ele está meio sozinho. E depois ele tem que ir para 12. Ele não consegue ficar em 8, 9, porque falta estrutura. E aí, quando ele começa a montar a estrutura, fica cara a estrutura, ele precisa diluir, daí ele vai para 12 unidades. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Ele cria a própria empresa para gerenciar isso. Ele cria a própria empresa pequena, o RH, todo... mais fácil. Então, eu não tenho dúvida que a Livo vai ser isso, porque além de tudo é uma delícia vender Livo, porque você vende um produto que você confia, você vende um produto de qualidade, você sabe o que você está vendendo, e o cliente adora os nossos óculos. A gente vai, agora em dezembro, a gente vai lançar uma collab com a Dani Calabresa, que a gente estava fazendo shooting ontem. Dani Calabresa, ela é muito super divertida. Ela é demais, ela é demais. O shooting ontem foi maravilhoso. E os óculos dela são lindos, são coloridos, são diferentes. Então é um mercado que hoje a experiência do consumidor é diferente de anos atrás. Eu estava falando para a Fabi antes. Quando você ia numa loja de sapato, de tênis, você chegava lá, o vendedor perguntava, quanto você calça? Aí você falava 39, que é o meu caso, gente. Aí ele montava uma parede, falava, isso aqui, ó, esses são seus tênis. Hoje você vai numa loja, a primeira pergunta que o vendedor te faz é, o que você quer? Para que você quer o tênis? Tua pisada. Qual o seu objetivo? E o ótica é a mesma coisa, porque por muitas vezes a pessoa precisa do óculos como um acessório, não necessariamente apenas para uma correção. Eu vou dar um exemplo, eu tenho uma grande amiga minha, que é pequenininha, que é uma das top executivas de uma grande empresa do Brasil. E ela faz parte do board. E ela fala, Fê, se eu vou para a reunião de board sem estar com um salto, bem vestido e um óculos, eu não sou vida, porque eu sou pequenininha. Então, o óculos ele passa a ser também uma imagem. Não é só uma correção. É uma imagem, é o que você quer passar. Eu quero passar seriedade, eu quero passar uma coisa mais leve, eu quero me conectar com o adolescente, eu quero me conectar com um time mais júnior. O meu visual todo tem que comportar aquilo.
E a Livo te dá a oportunidade de ter esses diferentes modelos, até pelo preço e também pela quantidade de modelos que a gente tem. Compõe outfit, né? É isso aí. E aí você pode ter mais unidades. Pode. Porque quando você tem, você tá confortável com o produto, você tem um valor acessível, tem uma recompra também acontecendo. Tem uma recompra, o cliente, na mesma compra, ele compra vários. Então, Porque ele já pensa, eu vou deixar esse no escritório, eu vou deixar esse do lado da minha cama, eu vou deixar esse no carro. Nossa, no dia do rodízio eu sempre esqueço meu óculos, eu vou deixar no carro. Porque ele tem possibilidade de fazer isso, porque o ticket permite fazer Exato. isso. Então você desceu o ticket médio, mas você aumentou o seu volume de venda. O meu número de peças por atendimento, ele é maior do que o normal. Não é uma venda de um óculos de R$3.000. Eu vendo 3 óculos nesse ticket. Então, o cliente pode ter essa diversidade, não só de modelos. Às vezes, ele tem o mesmo modelo e deixa em lugares diferentes para que ele nunca fique sem o óculos. Porque quem tem um óculos, não tem óculos, né? A gente que é usuário e que precisa do óculos... Outro dia eu atendi uma cliente na Oscar Freire, que foi maravilhosa essa história. Eu fiquei tão grata que eu estava lá. Porque a cliente entrou, claramente não era o objetivo dela, ela quebrou o óculos. Ela entrou assim, segurando aqui na lateral, tinha quebrado. Ela falou, eu não enxergo nada sem óculos, eu não tenho lente, eu preciso do meu óculos, o que eu faço? Eu falei, deixa eu ver. A gente passou pela optometria, era uma visão simples. Eu falei, eu vou te resolver em meia hora. Eu peguei o óculos dela, mandei pro laboratório. Ela comprou o óculos, mandei a lente, falei pros meninos, os meninos mandaram. Em meia hora, ela tinha um óculos novo na mão. Ela falava, não pode ser. Nossa. Eu não posso crer. Porque ali foi uma exceção. Obviamente, eu passei todos os processos, joguei tudo pra frente. Liguei pra todo mundo. Eu falei, ela não Mas tem era uma óculos. emergência. Era um paciente na UTI. Era um paciente na UTI. Lógico. E a gente resolveu na hora. Ela ficou assim, arrepiada. eu ela voltaria 10 desacreditou. vezes mais vezes ali. Entendeu? Então, é isso. Esse é o objetivo da companhia. E dá pra fazer, que é o mais legal. A gente consegue entregar esse tipo de serviço. É, uma curadoria total, né? É. Até o exemplo que você falou do mercado de calçados, a gente tem uma marca, cara, que faz uma curadoria completa. Obviamente, isso traz uma recorrência do cliente. Uma personalização. Sem dúvida, ele volta sempre. Né? E aí ele fala, pô, você vai usar para que finalidade? Vai treinar na academia, vai correr, vai praticar algum esporte específico, vai fazer montanhismo e tal. E aí ele voltar, ele traz a família, ele traz os amigos, ele é um grande embaixador do seu negócio. Que hoje em dia, gente, no final do dia, quem são os grandes vendedores das nossas marcas? Os nossos clientes. Os clientes. Com o acesso que a gente tem à rede social, a postar coisas boas e negativas, o cliente é o grande embaixador da marca. E isso, um dos grandes valores da companhia é cliente no centro. E eu sei que a gente teve milhares de NRF, etc., falando sobre cliente no centro, e não necessariamente todo mundo praticando isso. A Livo pratica isso 100% do tempo. O cliente tem que estar no centro. É cultura. Está na cultura. Então, eu vou dar um exemplo. Um óculos de visão simples. Eu comprei agora, eu fui para casa. Aconteceu isso comigo e aconteceria comigo como cliente. Eu tropecei em casa e bati meu óculos, raspei ele na minha parede. A minha parede é aquela parede que não é lisa. E eu risquei todinha a minha lente. Eu cheguei na nossa loja e falei, Fê, não tem problema, a gente tem uma garantia de 45 dias para qualquer coisa. Você pode ter quebrado sozinha, você pode ter sentado em cima, você pode ter o seu cachorro pode ter mordido, a gente vai trocar sem custo. Falei, como assim? A gente faz isso? Porque nem eu sabia. Ela falou, a gente faz. Por quê? Porque a gente quer o cliente satisfeito. Porque eu quero o cliente entendendo que ele tem um parceiro aqui desse lado. Caramba. É muito legal. É tipo sorvete na Disney, que a criança derruba e o cara já te dá o sorvete. É aí que a gente conquista o cliente. É isso aí. Bacana demais. Muito forte. Ô Fê, estamos chegando já na fase final aqui do podcast. Infelizmente, o papo tá muito bom. Para o investidor, por que ele compra uma franquia Livo e ele não compra uma franquia de uma outra marca? Primeiro, pela experiência. Bom, primeiro de tudo, ele investe, porque hoje a minha competição não é só com franquia de outras marcas no óptico, né? No mercado óptico, é com qualquer marca. Primeiro, o setor é um setor que cresce sem parar e não vai parar. O segmento é muito bom. O segmento é muito forte, muito forte. Aí, ó. Infelizmente, até, por algumas razões, esse excessivo uso de telas acelera a necessidade de lentes oftálmicas. Hoje já é uma epidemia na China, já é um problema, cada vez mais jovem as pessoas usando óculos. Então, esse é um ponto que é um mercado que não tem como não crescer. 2,
necessariamente qualquer pessoa acima de 40 anos vai usar óculos, porque é uma questão do músculo. Quem foca a nossa visão é um músculo chamado o cristalino, e o cristalino ele vai endurecendo ao longo da vida. Eu estava contando para a Fabi que a pessoa nasce hoje, amanhã o cristalino dela já está mais velho. Ele não cresce, melhora, fica forte, começa a crescer. No dia 1, ele já começa a ficar mais velho. E chega um dado momento, ele não foca mais. Por isso que a gente tem essa necessidade de visão de perto. Então, necessariamente, 100% da população vai usar óculos depois de uns 40 e tantos anos. E tá? a população envelhece mais, População usa mais envelhece tempo. mais, usa mais tempo, porque hoje a gente tem uma saúde muito mais preservada, a gente tem uma população vivendo muito mais tempo e necessariamente usando mais óculos. Então, o setor é incrível. Por que Livo versus outras marcas? Porque tem um objetivo educacional, uma margem extremamente adequada, uma tecnologia muito forte integrada, uma experiência do consumidor muito diferente, um empoderamento do consumidor que leva a um consumidor leal, fiel e que quer voltar. Acho que a Livo ela vem para disruptar esse mercado, é o primeiro a colocar a optometria em loja com força, sem medo, querendo levar esse acesso cada vez mais ao cliente. E tem um parceiro muito forte que tem este propósito. Então, eu me apaixonei pela empresa quando eu vim conversar e quando eu entrei, porque o Jaime é exatamente essa paixão que eu estou dizendo aqui. Então, ele é um parceiro muito forte, ele pensa no franqueado o tempo inteiro. Nós queremos crescer via franquias, nós temos lojas próprias, porque a gente quer continuar com essas lojas, afinal de contas, a gente descobre o problema no sistema antes do próprio franqueado e a gente já ajusta o sistema quando precisa. Nosso sistema proprietário ajuda demais o franqueado na gestão. Então, a gente tem um diferencial completo de gestão, de estoque, de produto, de preço. Acho que são grandes diferenças de entrega, a rapidez na entrega. Então, nós temos inúmeros diferenciais no mercado. Precisamos comunicar só isso. Gente, estou comunicando aqui, tá? Estamos ajudando a dizer para acontecer. Exatamente. Excelente. Acho que é isso, né? Acho que para finalizar, uma dica de ouro, Fabi. Uma dica de ouro de como escolher uma franquia. Você que está aí vendo vários perfis. Olha, aí eu vou dizer, a escolha de uma franquia ela é muito séria. Porque aí, assim, eu vou falar como uma profissional do mercado de franquia. Sim. Não necessariamente como uma profissional da Livo, tá? Todo investidor que vem falar comigo, a conversa é sempre muito dura. Porque muitas vezes o investidor chega para mim e fala, porque eu não quero mais ter patrão, porque eu quero trabalhar menos, porque eu quero cuidar da minha agenda. É verdade. Aí eu falo para ele, amigo, então, tudo o contrário. É tudo o contrário. Você tá no lugar errado. Não é isso. Porque você vai trabalhar mais, você vai ser o seu próprio patrão, e esse é o pior patrão que tem, somos nós mesmos, que a gente acorda 3 da manhã, enquanto você não escreve no caderninho o que tem que acontecer, você não consegue nem dormir. Não consegue dormir. Você vai trabalhar sábado, domingos e feriados. Então, a seriedade, primeiro, saiba a história da companhia, entenda os números, não tenha medo de questionar, não compre um negócio porque você gosta só do negócio. A gente tem que gostar, é óbvio, mas ele não pode ser seu gosto pessoal. Ele tem que ser um negócio que tenha rentabilidade, que tenha futuro, que tenha um setor em crescimento, que vai ser resiliente em crise. Nós somos resilientes em crise, porque nós somos um produto necessário, não necessariamente é uma escolha do consumidor. E questione, pergunte, não tenha medo. Vivencie, vá na loja, faça experiência. Isso tem que te dar segurança para essa compra. Eu sou muito a favor de franquia, eu adoro esse mercado. Eu fui franqueada de várias marcas, não me arrependo de nenhuma, muito pelo contrário, eu fui muito feliz nas marcas que eu fui franqueada, com as suas alegrias e tristezas, com as suas dificuldades, porque qualquer negócio no Brasil é uma dificuldade. Sim. A gente fala muito que empreendedor tem a palavra dor no meio, não é à toa. É uma dor você ser empresário, mas ela é de uma alegria imensa quando você consegue entender o business e trabalhar nele. E trabalhe. Não tem milagre. Ser franqueado é ser fundador daquele negocinho ali e você precisa trabalhar. Não adianta achar que vai cair do colo porque é uma franquia. Não vai cair do colo. Eu posso te orientar em 100% e você pode resolver não fazer nada do que eu falar para você fazer.
e não necessariamente seu negócio vai dar certo. Então, o trabalho tem que ser muito árduo. Acho que essa é a dica de ouro, é pesquisar antes. Boa. Excelente. Ô, Fernanda, e aí, como é que o pessoal fala com a marca? Como é que te procura? Rede social? Fala tudo aí. Então, www.livocompany.com. Temos lá todas as informações para vocês conversarem com a gente, a área de expansão. Procurem qualquer loja, a gente tem o QR Code. Na unidade, seja um franqueado. Legal. Me procure nas redes sociais, LinkedIn, aonde vocês quiserem, eu estou à disposição para poder ajudar, tirar dúvida e colocar vocês para falar com a equipe certa lá dentro. A Fernanda Coelho, que trabalha comigo, é excelente, conhece muito do negócio, trabalha comigo há muitos anos, vai poder auxiliar vocês aí nessa jornada. Perfeito. Tá bom? Muito bom. Incrível, muito, muito obrigada. Foi um aprendizado hoje. Que papo gostoso, hein? Que bom. Aí, galera. Pô, Só pessoal, uma franquia super acessível, com vários diferenciais, segmento bom, não tem crise. É isso aí. É isso aí. Pessoal, sigam aí as nossas redes, Franquia Invest, Soluto e Livo, tá? Já demos todas as dicas aí. Agora a decisão tá com vocês. Vamos lá. Fechou? Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado.